Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Sanabria, estou aqui com o nosso ex-prefeito José Elias Moreira e o motivo de eu estar aqui com ele foi para trazer um pouco para vocês todo o boom que ele deu em Dourados na época que ele, na gestão dele, que muita coisa que ele preservou na época e Dourados é muito agradecido por ele ter empreendido dessa forma naquela época. E eu queria fazer uma pergunta, qual foi o período da sua gestão e quais foram seus principais projetos na época da sua gestão? Muito bem. Primeiro quero agradecer a sua presença aqui na minha casa, muito me honra estar hoje aqui, depois de tantos anos que passei pela prefeitura, numa oportunidade que Dourados só tinha 2 arquitetos para a gente conversar, para toda a cidade. Hoje, com as universidades, com aqueles também que não frequentaram as nossas faculdades aqui, mas vieram de fora, mas vieram emprestar seus conhecimentos, sua sabedoria. E a gente já sabia que num futuro, com aquela alavanca que nós demos naquela oportunidade, eu trazendo um dos maiores arquitetos do mundo, né? Jaime Lerner, homem que foi agraciado com título de cordão de ouro pela rainha da Inglaterra, pelo conhecimento do planejamento urbano na Europa, como em outros países e também no Brasil. Então, eu aprendi muito, mais do que fiz, eu aprendi. Foi um ensinamento muito grande que tive com a presença da equipe do Lerner aqui em Dourados. E, logicamente, com a experiência que ele tinha, ele me indagou o seguinte: aonde está a sua dor? Olha, a minha dor, primeiro, está na saúde. Dourados não tinha infraestrutura nenhuma de saneamento básico. Dourados, naquela oportunidade, em 1977, uma das perguntas quando eu comecei de 77 a 82. Em 1977, nós tínhamos o maior índice de mortalidade infantil do estado de Mato Grosso inteiro. Crianças morriam, sobretudo, com o teto no umbilical, chamado mal de 7º dia, porque as fossas sépticas, as fossas, se comunicavam com as cisternas e muitas mães, até por desconhecimento, muitas vezes fornecia água sem ferver direito, sem filtrar, aquela coisa toda. Então, para mim, a saúde era fundamental. Inclusive, o meu médico da saúde, o Dr. Leon Tolstói, de grandes lembranças, ele me fez esta pergunta: o que eu queria dele como secretário de saúde? Eu falei: o senhor vai fazer uma medicina preventiva, que eu preciso. E ele falou: mas 70% da família, 70% da saúde de um povo, sobretudo dos mais pobres, é o saneamento básico. Eu falei: isso eu vou fazer. Ele estava sentado, ficou de pé: mas o senhor vai fazer? Com a água a 20 quilômetros de Dourados, que para poder fazer a esgoto sanitário, você precisa de água. A água estava no Rio Dourados. E a cidade, que era toda espalhada, né, eu tinha que botar uma lei do solo exigindo: ou você constrói, ou você vende. Tinha que pôr habitantes nessa parte superior acima da Weimar Torres, para que esses habitantes gastassem água, e aí então, com o plano diretor, essa área é área comercial, essa área é área residencial, nós dimensionamos os tubos de água que subia para abastecer as residências, as pessoas, e os tubos do saneamento do esgoto servido, da água servida, que tinha que caminhar para o tratamento. Muito bem, mas foi uma luta muito, até salutar, vou dizer, porque nós conseguimos implantar esse sistema, esse processo. Mas nós tínhamos um outro, além desse saneamento. Então era a água tratada e o saneamento da água servida. Mas nós tínhamos um outro problema, que era a lama que descia da parte alta da cidade, acumulava tudo na Marcelino Pires. Se desse uma chuva razoável, tipo 5 horas da tarde até 6, ninguém conseguia sair do comércio, os trabalhadores do comércio não conseguiam ir para as aulas,
Porque ficava dentro das casas de comércio que você não passava na Marcelina e nem carro nenhum trafegava. De lama, barro e emendava as duas pistas ali na região da rodoviária, então era um Deus nos acuda. Então, com o planejamento do Lerner, nós criamos 2 parques que foram fundamentais para Dourados. O Arnulfo Fioravante, aqui ao lado da rodoviária, e o outro Antenor Martins, lá perto da Coab 1. Nós criamos 2 lagos que era para a retenção da velocidade das águas pluviais que vinha por vários canais, são várias bacias, um que entrava pela Cuiabá, outro que entrava aqui pela rodoviária, outro que entrava lá pela bairro Vila Industrial e que caminhava aqui para esse lago aqui do Arnulfo Fioravante. E a outra parte da cidade ia lá para o Antenor Martins. E em volta, como Dourados não tinha muita área para lazer naquela oportunidade, pra você ter ideia, quando eu assumi a prefeitura em 77, nós tínhamos 4 quadras de esporte. Uma da igreja aqui presbiteriana, outra da BB, a outra do Operário, e tinha uma outra aí, que eu não me lembro bem agora. Eram 4 quadras. Nós construímos 48, sobretudo nos parques e depois nos BNHs 1, 2, 3 e 4, nós criamos o CEPER, chamado CEPER, e nesses 4 construímos. Construímos aqui na Água Boa, no CSU, também com algumas quadras de esportes, para atrair a nossa juventude para o esporte. E planejamos na saída o Douradão, que nós precisávamos de um estádio naquela oportunidade, e era a Confederação Nacional de Esportes, ou de Desporto, não é a CBF como é hoje. Me liberaram 60% dos recursos do Douradão e o governador Pedrocian construiu esses 60%. Quando ele voltou a ser governo pela segunda vez, aí então ele fechou o anel do estádio Douradão. Mas ali onde está a prefeitura, ali era para construir um centro de esportes, para atrair os estudantes da região de Dourados para cá, para fazer disputa. Ali na Coronel Ponciano mesmo? Onde hoje é a prefeitura. Onde é hoje? Ali era para ser um parque de esportes, né? E aproveitando também alguma coisa lá do Douradão. Mas as administrações, cada um faz do seu jeito. Mas então o importante é fazer. Né? O importante é fazer. Agora, hoje, como estou te dizendo, naquela oportunidade, eu me lembro, a prefeitura tinha um engenheiro civil, quando eu entrei, Sérgio Guma. Era o único engenheiro da prefeitura. E eu, de cara, botei um secretário e contratei 6 engenheiros e 4 arquitetos. Trouxe de fora e coisas para poder me ajudar no planejamento da cidade. De forma que essa foi mais ou menos o começo, e quando se falar em saúde sem saneamento, você não tá falando a verdade. Agora, hoje, mudou. Dourados tem água tratada, mas precisa, nos postos de saúde, isso, a prefeita eleita, a dona Adélia, ela está imbuída desse propósito de reformular o que existe, sobretudo reformular os postos de saúde, que não tem nem luva para médico trabalhar, imagina. E eu fui com o Zeca, o deputado federal Zeca do PT, eu fui com ele na aldeia indígena, fiquei consternado de ver uma índia falando, chorando, com 1 quilo de feijão na mão, quase tudo podre, falando, essa aqui é a alimentação que nós damos para os nossos filhos aqui, e nós não temos um comprimido para uma dor de barriga de uma criança. Quer dizer, e para onde que estão indo os recursos? Eles existem. Está faltando gerenciamento, está faltando um pouco de paixão, assim, com o próximo. Como é que você vai... Não adianta você... Eu sou católico, mas vou nas igrejas evangélicas. Não adianta você ir lá, ficar falando com Deus, essa coisa toda. Você sai lá porque dá uma esmolinha lá, que isso não resolve. Para resolver o problema do pobre tem que ser ação forte do governo.
e, junto com isso, um trabalho para não prejudicar o empresário. O empresário precisa crescer, precisa ganhar dinheiro, aí ele predispõe a dar empregos. Isso é fundamental na vida. Uma pessoa, uma família precisa, em primeiro lugar, do quê? Casa. Se ela morar numa choupana, ela precisa ter uma casa. E depois precisa ter um emprego. Aí ele vai embora, ele ajuda, né? Então, esse pensamento, nós conseguimos implantar partes dele e Dourados teve, assim, vários prefeitos, muitos deles trabalharam muito pela cidade naquela época, as dificuldades, né? Mas eu, pelo que fiz, eu estou satisfeito. Então, Zé Elias, para nós douradenses, o seu mandato foi muito especial em função da reserva dos parques que ficou reservado e preservado para a nossa cidade, que é a nossa opção de lazer hoje. A minha pergunta é, como que foi essa busca pelas verbas, por esse projeto que o Jaime Lerner que fez? Como que foi essa corrida aí para esse projeto que foi enorme na época, né? Imagino o que os douradenses imaginavam, né? Como que foi essa luta? Tá certo. Realmente, eu já tinha conhecimento de uma coisa. Dourados, em 1954, foi agraciado com o título de Cidade Modelo. Era um programa do governo americano, John Kennedy, e ele pediu para criar polos de desenvolvimento no Brasil. E aqui, no Mato Grosso do Sul, a cidade, no Mato Grosso inteiro, na época, a cidade que era a cidade modelo, veio para Dourados. Então, um engenheiro fez um estudo e defendeu uma tese lá na Europa, defendeu uma tese sobre esgoto sanitário. E o esgoto sanitário que ele defendeu, ele defendeu a tubulação na calçada, dá a volta e encontra com o emissário aqui. Aí, naquela rua dali, não passa emissário. Se eu mostrar aqui para você. Então, o esgoto faz isso aqui assim, ó, encontra com o emissário ali. Aqui ele faz isso aqui, ó, e vai encontrar ali. Então, você tem, numa rua você tem emissário, nessa você não tem, mas nessa tem, pula uma para outra. Intercala, você deixa, assim, 30% mais barato para você fazer. E se dá um entupimento numa quadra, você não para, não compromete as outras quadras, porque ela aqui parou ali, as outras estão funcionando. E eu tive acesso, porque eu era do INCRA na época, eu tive acesso a esse projeto, tinha uns 4 projetos lá, onde hoje é o Hospital da Vida ali, ali era para ser um hospital modelo. Eu fui lá, comecei a ver equipamentos e vi um negócio de projeto. Fui lá, tinha 4 projetos lá de esgoto, peguei um para mim. Falei, vou guardar isso aqui. Fiquei com ele, mas não sonhava nem de ser vereador em Dourados. De repente, eu pego o projeto e levei no BNDES. Aí o ministro Andreasa me liga, olha, o pessoal está maravilhado com o projeto, você não vai lá dar uma palestra lá no BNDES? Eu falei, vou. Fui para o Rio de Janeiro, tinha lá 40 PhD lá em saneamento, essa coisa toda, com cursos fora do país. E eu fui para lá, levei 5 vereadores comigo, falei 4 horas lá. Direto. Aí, de lá, nasceu o projeto de trazer água do Rio Dourados. E aprovado pelo Planasa, que tinha apoio também do ministro Andreasa. Teve apoio político, sem dúvida nenhuma. Mas esse projeto que esse engenheiro fez, que defendeu lá na Europa, me ajudou muito a fazer o esgoto. Dourados foi o primeiro município a ter esse projeto executado. Então, isso aí foi uma das boas coisas que ocorreu. E aí você me fala dos 2 parques. Então, o que acontece? Nós começamos a preocupar com o meio ambiente. Então, se você observar, a área residencial tem 6 metros de pista. Ela não precisa mais do que 6 metros de pista, se ela é residencial, porque é para o carro entrar e sair. Você põe 2 pistas para quê? Para o carro andar em velocidade, área residencial, uma criança que sai correndo, sem atropelada.
E outra, você diminui a pista, você diminui o calor. Aí você põe grama, diminui mais ainda. E a OMS disse que nós precisamos, nos centros urbanos, ter no mínimo meio metro quadrado por habitante de área verde. Eu deixei com 6 metros quadrados. As nascentes d'água protegidas, 30 metros de cada lado, os córregos que corta Dourado, lei ambiental do meu tempo. Córrego de Laranja Doce, por aí tudo. Aonde tem que ter os 30 metros, não pode invadir. Então, por isso nós evitamos, com esses lagos, essa coisa toda, a temperatura de Dourados de ser de 2 a 3 graus menos do que se fosse no sistema normal que se faz nas outras cidades, 2 pistas, mais isso. Uhum. Então, é uma coisa boa. E o sistema de drenagem, quando que ele começou a ser pensado? Junto Também? Junto os dois. Porque o esgoto era mais demorado. Eu tinha que fazer, e eu levei esse esgoto a ser tratado lá no Cachoeirinha. Lá no Cachoeirinha era a lagoa de oxidação lá. E eu parti para importar os equipamentos de tratamento de esgoto. Aí depois eu era deputado federal, quando nós conseguimos implantar esse tratamento que hoje está lá, na região lá do Cachoeirinha, né? Mas lá você não vê mais nada de céu aberto, não, está tudo. Agora, eu andei nessa campanha política aí, cheguei aqui na Água Boa, fiquei estarrecido, 8 horas da noite, a fedentina que existe ali, por falta do tratamento do esgoto. É lamentável. Então, essas coisas, você procurar, por exemplo, vamos falar na parte superior, que é muito ligada a vocês também. Eu falei, eu tenho que deixar essa Avenida Marcelino Pinho muito bonita. Fui até do Buller Marques. Até dele? Sim, senhora, o projeto Marcelino é dele. É que acabaram. As espécies, tudo direitinho. No mês estava lindo, que ia ficar muito bonito, mas você tem que botar gente para cuidar, quem gosta da planta, né? Tem que ter carinho, tem que entender, né? Se não entender, não adianta, né? O Buller Marques, o projeto está lá na prefeitura. Buller Marques, pode procurar lá. Não, eu quero ver. Quer ver? Pô, só procurar lá que você vai achar. Que legal, nossa. Mas então tá, eu queria agradecer a sua disposição aqui. Esse vídeo vai para os alunos da arquitetura da Unigran, que estão pesquisando sobre o urbanismo na cidade de Dourados. E aí eu pensei no Zé Elias, porque ele trouxe uma transformação muito grande. Foi o pontapé inicial de toda a infraestrutura urbana da cidade de Dourados. E depois eu vou falar um pouquinho de como está hoje a situação urbana de Dourados.